Fala aí pessoal, tranquilo? Nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade a outro tutorial que a gente tinha feito sobre a função malloc. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a função realloc, que nada mais é do que adicionar mais posições de memória, né, ou espaços de memória para um array que foi previamente inicializado utilizando a função malloc. Então a gente tem um código aqui que foi utilizado no vídeo anterior sobre malloc. Então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar novos, a gente vai acrescentar a capacidade para o nosso array, né? Então vamos supor que aqui inicialmente ele tinha 5 posições de memória disponíveis. A gente vai acrescentar que a gente vai dobrar a capacidade desse array utilizando a função realloc. Então a gente vai reaproveitar esse código. Esse aqui é o código para aumentar aqui, para imprimir. Essa aqui é a atribuição. Então, para a gente aumentar a capacidade desse array, a gente vai utilizar a função realloc, que pertence também a esse arquivo de cabeçalho stdlib. Então, depois da nossa atribuição, a gente vai dobrar a capacidade do nosso array. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar a função realloc. Ela é bem simples, bem semelhante a malloc, com a diferença que a gente passa aqui como primeiro parâmetro um ponteiro que foi previamente inicializado com a função malloc. Importante isso, ele precisa ter sido inicializado anteriormente para isso funcionar. Então, como a gente vai dobrar a capacidade, o que é que a gente vai fazer aqui? Vou declarar uma nova variável chamada de newSize, e aqui, depois que a gente recebeu o tamanho inicial do nosso array, vamos supor que seja 5, em algum determinado momento do nosso código a gente vai dobrar a capacidade dele, então ele vai passar a ter 10 posições, espaços de memória disponíveis, né? Então a gente vai aqui a gente vai atribuir aqui depois que a gente fizer as atribuições, a gente vai fazer newSize, vai receber 2 vezes o tamanho de size. Então a gente dobrou a capacidade. Aqui a gente precisa alterar o parâmetro. Então a gente vai essa função funciona da seguinte maneira: ela vai alocar uma posição de memória com o tamanho novo que você está passando aqui, no caso 2 vezes o tamanho inicial, e ela vai reaproveitar os espaços de memória que já tinham sido previamente inicializados nesse array. Então, vamos supor que n tenha recebido um valor 5, então ele vai alocar o novo tamanho e vai reaproveitar os 5 espaços de memória iniciais que já haviam sido inicializados ou atribuídos para o array. Então, beleza, aqui nesse ponto ele é bem similar à função malloc, então se der algum problema aqui, o array vai retornar como nulo, então a gente também precisa fazer essa checagem. Se o realloc não conseguir alocar a posição de memória, ele vai retornar nulo. Então eu vou mudar aqui só a mensagem add memory. E aqui em seguida a gente vai imprimir todos os elementos, né? A gente vai, antes de imprimir todos os elementos, a gente vai atribuir também novos valores, mas a gente vai começar a partir da posição que finalizou a atribuição anterior, né? Então se aqui foi de 0 a n, a gente vai agora de n até newSize. Então a gente atualiza aqui. Então o nosso i vai variar de n até newSize, e a gente vai atribuir novos valores para esse array, e finalmente a gente vai imprimir todo mundo, atualizar aqui novamente para newSize, e aí a gente já pode verificar o resultado, né? Então, só para repassar aqui, a gente está alocando um tamanho inicial de memória para o nosso array, utilizando o malloc. A gente verifica se retornou nulo, a gente atribui valores, depois a gente dobra a capacidade desse array utilizando a função realloc. Tem uma assinatura muito semelhante ao malloc, com a diferença que a gente acrescenta aqui um ponteiro que foi previamente inicializado com a função malloc para
como primeiro parâmetro do realloc, faz a checagem semelhante por nulos. Aqui a gente continua preenchendo os elementos desse array. Depois que a gente dobra a capacidade, finalmente a gente imprime todo mundo. Então, variando de 0 até o novo tamanho, new size. Então, a gente já pode compilar aqui o nosso código, utilizando aqui gcc.c. Compilamos o nosso código, temos o nosso executável e a gente pode simplesmente executar aqui .main. Então vamos começar com tamanho 5 e ao final a gente tem que ter 10 elementos. E a gente tem a nossa saída aqui do 1 até o 10 e aí está o nosso código utilizando a função realloc. É isso, valeu, até a próxima.